Então, dando sequência ao raciocínio, acho que estão muito mais para tragédias anunciadas do que realmente acidentes, né? A gente vê, por exemplo, casos no nosso setor, né? Voltando a falar da questão do setor de distribuição de energia, treinamentos somente para cumprir cronogramas, pessoas sem o perfil para trabalhar no setor, sendo contratadas porque as empresas têm que apresentar equipes para cumprir seus contratos, colega que não quer entregar o outro, né, para a área de segurança ou para a chefia imediata sobre alguma postura inadequada em campo ou frente às normas e procedimentos de segurança. Então tudo isso vai se criando um passivo e vai enchendo como se fosse um recipiente que uma hora ele vai estourar. E ele estoura onde? No acidente, né? Então, depois que acontece um acidente, todo mundo sabe como poderia ter sido evitado. Todo mundo sabe o que aconteceu. Mas minutos antes, ninguém tem atitude, né? Estou falando de uma forma geral e com base em alguns acidentes que aconteceram, né? Não que seja uma verdade imposta e que todos ajam assim, na verdade não, né? A gente está tratando dos casos em que houveram acidentes e que foram pequenas negligências, pequenos, digamos assim, delitos, né? Que vão ocorrendo desde tu não usar uma luva, tu não preencher uma PR ou não participar de um preenchimento de uma PR, de tu aceitar sair com um caminhão com um pneu que não tem condição de sair. São várias situações, né? Então aquilo tudo vai somando e o risco vai ficando cada vez mais para trás, cada vez sendo menos levado em consideração, acaba virando paisagem, acaba virando cenário. Virou cenário, o acidente está armado. Virou cenário a questão de tempo, né? A consequência de um acidente, o que vai acontecer com o acidentado, isso sim é pura sorte, né? Porque tu não sabe a dimensão que se toma uma descarga elétrica, cada um reage de um jeito, cada organismo reage de um jeito. Então, entre um pequeno desconforto, uma pequena vermelhidão na pele, até mesmo um óbito, depende muito da intensidade do choque, N questões, né? Tem os equipamentos de proteção individual, esses sim amenizam bastante o impacto do acidente. Então, na verdade, o equipamento de proteção individual, ele não é para evitar o acidente. Tá aí uma novidade. Ele é para evitar o que pode acontecer caso dê um acidente. Né? Então, um protetor facial vai evitar que queime teu rosto caso você seja exposto a um arco elétrico. Aconteceu o arco por um acidente, por um incidente. Então, você estar com protetor facial não evitaria que esse arco acontecesse. Evitaria sim de você se queimar. Mas também tem uma lógica. Um capacete jamais vai conseguir proteger uma cabeça vazia, né? Isso é um entendimento bastante simples, né? Que a sua atitude, ela sim evita um acidente. A sua atitude perante o risco, a sua presença perante o risco, saber reconhecer um risco, né? E saber que um risco é a sua interação com o perigo, porque o perigo sempre vai estar lá. Você sempre vai trabalhar num deslocamento, vai ter trânsito. Não vai existir, agora eu vou sair, não vai ter nenhum carro na rua, vai ser somente minha via, não, vai ter outros veículos, esse é o perigo. O risco é sua interação com o trânsito, né? O risco do acidente, da batida e a consequência física, essa sim, se você está de cinto vai ser amenizada, toda aquela questão, mas tem um fator sorte muito grande aí depois que acontece o acidente, né? Claro que a gente deve minimizar isso com o uso de EPI e equipamentos de proteção individual e coletiva, na verdade. Então,
O poste, a rede elétrica sempre vai estar no alto. Você não vai chegar do lado do poste e apertar num botão a estrutura baixar para você trabalhar a nível de solo. Não, a altura sempre vai existir, ela é o perigo. O risco é sua interação com a altura, o risco da queda, né? O risco de cair a estrutura que não foi analisada ou testada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa atitude perante o risco é o fator determinante entre haver o acidente ou não. Presença perante o risco, atitude perante o risco. Isso evita acidente. Colega de verdade não tem receio em chamar a atenção do outro. Esse não quer que o outro realmente se machuque. Aquele que não te fala nada, que não ajuda a proteger os outros da equipe, é um passageiro, né? Mudo, surdo e cego, sem interação nenhuma. Então é importante a segurança estar na mão de todos. É importante que se aprendam com os acidentes e não que eles se tornem apenas mais uma estatística e depois uma lembrança a ser somada a mais um que aconteça. A exemplo, mais um que se vai, mais um que aconteceu tal coisa. Então, o acidente deve sempre ser utilizado para conscientizar e para aprender. Se a gente não aprende com um acidente, ele vai continuar acontecendo, né? Então algumas pessoas podem dizer: bah, tu está há 20 anos no setor, nunca cometeu nenhum deslize. Cometi, sim. E isso me dá experiência e tranquilidade de estar aqui falando com vocês. E dou a certeza que, se cumprido os procedimentos, cumprido os processos de forma adequada, cumprindo a legislação, não há como haver acidentes, né? Ah, mas o cara estava trabalhando lá e caiu um meteorito na cabeça dele. Estamos falando de uma puta falta de sorte, mas de uma questão que talvez poderia ter sido também evitada, né? Talvez uma forma de haver uma comunicação, que havia um lixo espacial no ar e que talvez esse pudesse cair em determinada região, deixaria as pessoas mais atentas. Então existem alguns acidentes mais difíceis de se explicar. Aí eu concordo. Mas todo acidente, ele pode e deve ser evitado. Muito foco, muito treinamento, e treinamento mesmo, tá? Agora falo aos gestores de empresa. Treinamento não para cumprir tabela. Treinar, capacitar, qualificar. Depois cobrar atitude. Essa, durante o treinamento, já deve ser instigada a quem está sendo capacitado a determinada função, a ser levado em consideração a atitude, acompanhamento. Profissionais da área, psicólogos devem acompanhar treinamento, né? E essas pessoas que têm habilidade com o sentimento humano, de como essas pessoas podem agir ou reagir, têm que estar focadas em treinamentos, pelo menos em algum módulo, para ali identificar pessoas que têm capacidade de interagir perante o risco, de auxiliar, e ali já começa um processo de seleção natural. Infelizmente, para algumas funções, determinadas pessoas não servem. Está na hora da gente entender isso. E não é porque você não vai com a cara ou porque você não quer empregar, não, é para preservar a vida mesmo, né? Uma frase que eu achava muito feia no passado, quando estava iniciando no processo a trabalhar no setor, hoje eu levo ela como uma frase que ajuda muito. Eu prefiro ver demitido e brabo comigo do que ter que ir lá explicar para a esposa dele, para os filhos dele, que não vai mais voltar para casa. A gente deve combater esse tipo de situação que, ao meu ver, é uma guerra diária, é uma luta diária. Segurança é no dia a dia que se conquista. Não existe histórico para segurança. O meu currículo é bom, eu sempre trabalhei com segurança, quando eu for me acidentar isso vai ser levado em consideração? Não. Infelizmente, o acidente é uma das coisas mais democráticas que existe.
Ele pega o alto, pega o baixo, pega o capacitado, pega o não capacitado, né? Pega o branco, pega o negro, pega o magro, pega o gordo. Não existe nenhum tipo de situação de exclusão para o acidente. O que existe são pessoas capacitadas, qualificadas e com atitude. Isso deve ser levado em consideração. E isso a gente deve se abraçar com conhecimento e ter muita atitude no dia a dia. Voz ativa, né? Aí a gente vai começar a falar em situações em que o acidente vai começar a ficar no passado. Enquanto treinamento for somente para formalização, enquanto eu fazer minha tarefa bem feita, enquanto eu estou sendo acompanhado por alguma inspeção ou observação, enquanto eu acreditar que se eu falar com meu colega, cobrar dele alguma postura mais segura, ele vai ficar bravo comigo e vou perder a amizade. Enquanto tiver pessoas que não sabem ouvir um feedback a respeito de segurança, o acidente vai continuar acontecendo. Mães continuarão enterrando filhos, esposas, né? Então fica o alerta aí. Atitude, pessoal. Tenham a atitude. Não sabem fazer, usem uma cláusula lá, uma etapa lá que fala na NR10, que é a questão de você não executar, né? De você poder, se não se sente seguro, se não está capacitado para fazer aquilo ali, você pode recusar de fazer aquela atividade ali. Está amparado pela legislação. Ah, mas eu posso ir para a rua. Cara, emprego tu vai achar outro, meu velho. Agora, não voltar para casa, será que vale a pena pagar esse preço? Né? Então, um consenso geral na questão de que a gente volta a falar que procedimento é para ser cumprido, alguém aprendeu com algum acidente ou alguém não achou uma forma de evitar algum acidente com muito estudo, com muito trabalho, criou um procedimento, é para cumprir, pronto. Tu está recebendo para cumprir procedimento. A empresa te paga para cumprir o que ela determina, né? A salvo você poder ter o direito de recusa em uma atividade que você vai se expor ao risco. É outra situação. Mas agora é o seguinte, vou levar 20 minutos para fazer uma PR, mas quem está te pagando, cara, que está pedindo para te fazer? Daí tu vai fazer uma PR em 5 minutos para concluir logo uma atividade, acaba não voltando para casa, acaba trazendo ainda mais prejuízos à tua empresa, não serviu de nada. Então, use o tempo que tem que usar para fazer uma análise preliminar de risco bem feita. Use os equipamentos que a empresa investiu para que tu tenha ele, né? Use o conhecimento que você adquiriu. Use, tenha atitude. Tenha atitude na sua equipe, tenha atitude perante o risco, tenha atitude na atividade. Tá? Algumas pessoas podem estar vendo, mas o Ezequiel já errou. Já errei, cara, não estou aqui dizendo que não. Estou dizendo que eu aprendi com os erros. Como um bom ser humano, aprendi com os erros, perdi muitos colegas, né? E infelizmente acredito que vou continuar perdendo, porque essa questão de atitude é perfil e deve ser trabalhado e não é da noite para o dia, mas nós temos que começar. E eu acho que o start deve ser agora, nesse momento. Se você está vendo essa mensagem aqui, lembre que muitos colegas não estão tendo a oportunidade de ver elas, porque não estão mais aqui, né? Então, fica até difícil falar. A gente tem que agradecer a oportunidade de poder fazer diferente a partir de agora. Isso é porque quem acredita em Deus, é Deus que está permitindo. Quem acredita mais em si do que em algum ser maior é porque você está se permitindo isso, vendo esse vídeo e querendo fazer com que algo aconteça. O importante, gente, é um basta. Chega de acidente, cara. Chega.
Vamos ter atitude, vamos pedir ajuda quando devemos pedir, né? Eu vou estar montando um trabalho aí bem legal aí junto com um colega meu aí que tem um know-how bem grande na questão de gestão e análise de risco, e vou estar usando esse canal aqui para estar passando para vocês algumas mensagens, algumas técnicas, alguma questão assim de um passo atrás, né? É importante para se dar 3 ou 4 passos à frente. Então a gente vai trabalhar bastante usando esse canal aqui para auxílio mesmo, tá? Então pedir para vocês que tenham bastante cuidado, que Deus abençoe a todos vocês e que o trabalho não seja um meio fim, seja um meio para você manter sua família, para você ter a dignidade de poder sustentá-los, e não pode ser nada que seja ligado à morte, ao machucado, à deficiência temporária ou permanente. O trabalho é vida, o trabalho é alegria, o trabalho é sério, o trabalho é compromisso. Então vamos lá, muita consciência, vamos utilizar de tudo o que a gente tem para nos proteger frente ao acidente. Procedimento, análise, equipamento, mas o principal, atitude. Vamos ter atitude, tá bom? Uma boa noite. Assim que eu tiver algumas novidades aí nesse mesmo canal aqui, vou estar passando para vocês. Obrigado pelo apoio aí. Se puder dar lá um gostei ali, isso vai chamar a atenção de mais pessoas que necessitam até olhar esse vídeo aqui. E dúvidas ali, coloquem ali embaixo, sugestões, tragam situações que vocês passaram para a gente discutir junto, e com certeza não vou deixar ninguém sem resposta, que eu quero realmente ajudar e quero usar este mecanismo aqui de comunicação para poder levar a mais pessoas a questão do entendimento. Tá bom, pessoal? Boa noite.